Vamos compartilhar aquilo que o Senhor tem ministrado nos nossos corações. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 17. Vamos começar por aqui. Mateus, capítulo 17, versículo 11. Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. E agora, em Atos, capítulo 3, versículo 21, ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Pai, no nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, nós nos colocamos na inteira dependência do Senhor, em nome de Jesus, para compartilhar com meus irmãos a tua palavra, o Evangelho do Reino, em nome de Jesus. Aleluia. Então, irmãos, como nós vimos, tanto em Mateus quanto em Atos, a palavra de Deus se refere à restauração de todas as coisas e a um tempo de restauração de todas as coisas. E nós cremos que nós estamos dentro desta estação em que Deus vem restaurando muitas coisas. Ao longo das décadas, ao longo dos séculos, Deus vem restaurando aquilo que se perdeu, aquilo que se desviou, aquilo que foi entulhado. E nós estamos aqui em muito porque Deus já restaurou na igreja e em nós muitas coisas. E uma das coisas que Deus vem restaurando são as raízes hebraicas da fé cristã. É importante trazer à memória que no período do imperador Constantino, Constantino tirou a igreja das raízes hebraicas da fé, dentro do plano de aliança de Deus com Abraão e a sua descendência, e inseriu a igreja no paganismo. Graças a Deus, desde esse período, Deus sempre manteve o seu remanescente. Aleluia! A luz, por menor que fosse, sempre foi mantida acesa. E então nós observamos os pré-reformadores, os reformadores, e Deus continuou restaurando, reformando a sua igreja. O próprio Calvino, na sua expressão, ele dizia: igreja reformada sempre sendo reformada. Então, dentro desta compreensão. No decorrer das estações, Deus restaurou dons, Deus restaurou ministérios, aleluia. E neste processo, Deus vem restaurando princípios das raízes hebraicas da fé. E uma das coisas que Constantino desconectou a igreja das raízes hebraicas da fé são as celebrações das festas bíblicas. Tanto que, desde Constantino, se alguém celebrasse a festa bíblica da Páscoa, era herege e era perseguido, né? Era tido como anátema, como maldito. Mas Deus vem restaurando todas as coisas e nós estamos vivendo dias da restauração das festas do Senhor, porque não são festas judaicas, são festas do Senhor. A Bíblia deixa isso muito claro, e ela não era só direcionada para judeus. Porque judeus foram os primeiros? Porque eles eram os primogênitos da aliança. Mas tem repercussão profética para os cristãos, mesmo porque nas três festas principais, que é Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos, todas elas apontam profeticamente para a pessoa de Cristo e para a obra de Cristo. Então é impossível você vivenciar um cristianismo verdadeiro, autêntico, sem levar em conta a restauração das festas bíblicas, das festas do Senhor. E temos visto isso, Deus restaurando em muitos lugares, em muitas nações, e glória a Deus por isso. Neste tempo, Deus está avançando no seu processo de restauração de todas as coisas,
que mesmo na restauração das festas Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos, algo havia ficado para trás, que é a contagem do homem. E este é um tempo que o Senhor está restaurando, dentro da restauração das festas bíblicas, a contagem do homem. Onde que está registrado essa contagem? Então, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Levítico, capítulo de número 23. No livro de Levítico, capítulo de número 23, a partir do versículo de número 15. Olha o que está escrito. Contareis para vós outros desde o dia imediato do sábado, do Shabat, desde o dia em que trouxerdes o molho de oferta. Preste atenção neste molho de oferta, ok? Oferta movida. 7 semanas inteiras serão, até o dia imediato, ao 7º sábado, contareis 50 dias. Agora vamos para Deuteronômio, capítulo 16. Deuteronômio, capítulo de número 16, versículo de número 9. 7 semanas contarás. Veja que o texto é muito claro e muito contundente sobre contar. 7 semanas contarás quando a foice, e aqui é importante, quando a foice começar na seara, entrarás a contar as 7 semanas e celebrarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus com ofertas voluntárias. Nós precisamos compreender que a festa de Pentecostes, em hebraico, é Shavuot, que tem a ver com semanas. E quando nós olhamos para Pentecostes em grego, tem a ver com 50 dias. Agora, Deus nunca faz nada à toa, simples por capricho. Sempre quando Deus instrui a fazer algo, tem um propósito. E não era sem propósito que ele ordenou que se contasse os dias e as semanas entre a oferta movida na Páscoa, entre a entrada da foice na seara, na Páscoa, contar 7 semanas até que se completasse 50 dias. Então, nós precisamos compreender que Deus ordenou esta contagem. Agora, quando nós vamos para o Salmo de número 90, a palavra de Deus diz: ensina-nos a contar os dias, para que nós alcancemos um coração sábio. A sabedoria no contexto hebraico é algo muito prático, não é teoria, não é informação. O trabalhar de Deus no plano de aliança hebraica sempre foi um pensamento prático, concreto. Então nós precisamos compreender que Deus estava trabalhando os filhos de Israel durante estes 50 dias e fazendo uma conexão entre Páscoa e Pentecostes. E ele manda contar. Então isso é muito importante. E por que Homer? Porque Homer era a medida da oferta movida, da colheita. Homer é uma medida desta oferta movida, desta oferta de movimento. E quando que esta oferta acontecia? É importante trazer à memória que a festa da Páscoa, ela possui 3 celebrações na Páscoa. A primeira é a própria Páscoa, que é no entardecer do 14º dia. A celebração de primícias, que é no 15º dia, que é exatamente quando se dava a oferta e trazia o homer de cevada, a medida de cevada, e a partir do 15º dia, a festa de pães asmos. Então, a contagem do homer, ela se inicia nesta oferta, no início da colheita, em primícias na Páscoa, exatamente na saída dos filhos de Israel do Egito.
E eles então contaram uma semana, 2 semanas, 3 semanas, até a sétima semana. E na sétima semana, onde que eles estavam? Eles estavam no Monte Sinai para receber a instrução, o treinamento, a Torá. Então, qual era o objetivo desta contagem? É que haveria um processo e um movimento do trabalhar de Deus para estabelecer sabedoria de Deus entre a Páscoa e Pentecostes, de tal maneira que quando eles chegassem no Sinai para receber a Torá, eles estavam preparados para aquilo que eles iriam vivenciar. Quando você olha, por exemplo, no livro do Êxodo, é exatamente do capítulo 13 do Êxodo até o início, né? Até ali pelo versículo 5, 6 do capítulo 19 de Êxodo. Neste movimento de conexão, de transição entre Páscoa e Pentecostes, Deus estava trabalhando os filhos de Israel para que eles estivessem tendo um avanço, não só no seu destino, como um avanço no conhecimento de Deus, do próprio Deus. Porque é exatamente neste período que Deus vai se revelar como Yahvé Rafá. Eu sou o Senhor que te cura. Deus vai se revelar como provedor. Ele traz a provisão do maná e traz a provisão da água. Como Yahvé Jiré. E depois ele se revela como Yahvé Nissi. Eu sou a sua bandeira de vitória. E neste processo em que Deus está se revelando como Deus da aliança, que cura, que provê e que dá vitória, Deus estava trabalhando a fé deles. Por isso que eles foram muito confrontados na incredulidade, na murmuração, porque Deus queria ativar neles a fé para que eles vivenciassem o sobrenatural. Agora, isto é a contagem do homem que Deus estabeleceu na sua origem. Mas aí não está a plenitude da contagem do homem. A plenitude da contagem do homem vai acontecer no Novo Testamento, que é exatamente quando Jesus ressuscita. E ele ressuscita exatamente em primícias na Páscoa. E após a sua ressurreição, ele fica 40 dias ministrando das coisas concernentes ao reino de Deus. Acontece a sua ascensão e os discípulos ficam os outros 10 dias buscando ao Senhor, proclamando, se preparando para o cumprimento da promessa do derramar do Espírito Santo de Deus. Este é um tempo que Deus está restaurando esta contagem do homem, este movimento de transição, de conexão, do trabalhar do Deus da aliança, do trabalhar do reino de Deus e do cumprimento das promessas de Deus na vida do povo, na vida daqueles que creem nos discípulos do Senhor Jesus. Então, este é o panorama, né? A compreensão. Então, quando você, assim como quando você celebra as festas bíblicas, Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos, ano após ano, e você então se encontra com o Senhor e ele trabalha questões específicas em cada uma dessas festas, Deus trabalha neste movimento de conexão, de transição. E um outro aspecto muito importante, que é exatamente em Êxodo capítulo 3, que Deus começa a ensinar para o povo da aliança algo tremendo, que se você acompanhar o mover da sua presença, você terá dele direção e ritmo neste movimento. Então não é só o movimento, é o movimento com direção, com ritmo, aleluia, é um movimento de transição, de conexão. Então, cada ano que nós vivenciamos a restauração da contagem do homem tem sido algo extraordinário, e aqueles que estão praticando isso conosco
tem recebido um impacto extraordinário, um trabalhar de Deus tremendo. No nosso caso, esse despertamento começou com a apóstola Daniela, que é a minha esposa. Eu já tinha a restauração das festas bíblicas, mas a contagem do homem aconteceu com a minha esposa. E há alguns anos ela praticava nas vigílias, na intercessão profética, nos cultos, e com a prática dela e eu observando, é que eu comecei a ser despertado, depois de alguns anos. Quando eu comecei a ser despertado, eu falei, uau, que pedagogia divina extraordinária. E eu fui impactado. E desde o ano passado, então eu comecei peraí, Deus, o que o Senhor quer de nós nesse tempo? Então Deus começou a dar diretrizes específicas para cada ano. Então, o ano passado nós tivemos uma direção, este ano nós estamos tendo a direção de proclamar tempo para despertar o espírito. E um despertamento, um avivamento, um acordar, uma lucidez e cada semana nós estamos trabalhando um tema. Na primeira semana trabalhamos sobre tempo para despertar o espírito, para ouvir a voz de Deus. Na segunda semana, tempo para despertar o espírito, para obedecer a Deus e a sua palavra, com alegria e bondade de coração. Na terceira semana, tempo para despertar o espírito, para manifestar a sua verdadeira identidade. E nós estamos, hoje, completando 26 dias da contagem do homem, e nesta quarta semana nós estamos trabalhando tempo para despertar o espírito, para exercer a sua liderança na sua esfera de ação. Então, é um tempo extraordinário. E cada ano que nós estamos mergulhando nesta restauração, o impacto em nós como líderes vai se aprofundando e o impacto nos liderados vai repercutindo algo tremendo. E nós percebemos que isso enriquece as festas, tanto a Páscoa quanto o Pentecostes, porque quando o povo chega em Pentecostes, o povo está incendiado. Né? E algo tremendo, porque como são 50 dias, então vai exigir uma perseverança, uma disciplina. É um tempo extraordinário para ministrar o povo de Deus sobre perseverança, disciplina, no sentido de não abrir mão da promessa de Deus, de pressionar, de insistir até que a promessa se cumpra. Então, esse é um panorama geral. Quando o apóstolo Aloysio me convidou para compartilhar com vocês, eu falei, Senhor, dentro da contagem do homem, dentro deste tempo, o que o Senhor quer compartilhar especificamente com estes irmãos e irmãs preciosos? Então, o que o Senhor quer compartilhar? E é aí que o Senhor me chamou a atenção sobre tempo de conhecer os mistérios do reino de Deus. Então, a partir de agora, eu vou compartilhar a palavra específica sobre os mistérios do reino de Deus. Por quê? Porque Jesus ficou 40 dias após a ressurreição, compartilhando dos segredos do reino de Deus com os discípulos. Então, nos dias de Jesus, um dia como hoje, que faz 26 dias, desde a ressurreição, são 26 dias, Jesus estava lá reunido com os discípulos, falando de nada mais, nada menos do que de coisas concernentes ao reino de Deus. Então, abra sua Bíblia, lá no livro de Atos, capítulo 1, a partir do versículo de número 1. Palavras... Então, vamos lá. Cadê aqui? Atos. Eu escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando das coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido e se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis,
aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Irmãos e irmãs, algo que nós temos visto, algo que nós temos visto, que uma parcela, hoje bem menor, já foi a maior parcela do corpo de Cristo, o seu foco era a bênção. Então, encontro para receber a bênção, venha para ser abençoado, a prioridade era a bênção. A mensagem era da bênção. Graças a Deus, essa parcela vem diminuindo. Mas também havia uma segunda parcela em que o foco não era a bênção, mas era a igreja, e sobretudo, ou a igreja denominacional ou local. Então, o foco era fazer a igreja crescer, a igreja prosperar, a igreja ser conhecida, ser reconhecida, era o foco. Graças a Deus, essa parcela também vem diminuindo. E uma terceira parcela vem surgindo e aumentando, graças a Deus. E eu vou dizer por quê, graças a Deus. Essa terceira parcela que vem crescendo é a parcela que compreendeu que a nossa prioridade não pode ser, não deve ser a bênção. A nossa prioridade não deve ser, não pode ser a igreja. A nossa prioridade pode ser, deve ser o reino de Deus. Jesus nunca disse, buscai, pois, em primeiro lugar a bênção. Jesus nunca disse, buscai, pois, em primeiro lugar a igreja. Seja ela denominacional, local, nunca disse isso. Mas ele sempre disse, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E no tempo da restauração de todas as coisas, Deus está restaurando em líderes, grandes e pequenos, expoentes e desconhecidos, no Brasil e ao redor do mundo. Deus está trazendo a restauração da prioridade do reino de Deus. Do reino de Deus. Deus está despertando o Espírito, sabe? Eu amo um texto que nós temos profetizado, proclamado nesses dias da contagem do homem, que é o texto de Esdras, capítulo 1, versículos 1 e 2, quando Deus despertou o espírito de Ciro para que se cumprisse a palavra por boca de Jeremias. Eu disse, Deus, se o Senhor desperta o espírito de um ímpio para que se cumpra a palavra profética, muito mais o Senhor quer despertar em nós, líderes e liderados, para que se cumpra a palavra do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor Jesus é categórica, objetiva, clara, não tem mistério. Quando ele disse, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, as demais coisas, sim, vamos, como consequência, fazer a igreja crescer, prosperar, ser reconhecida, ser contextualizada, ser referência. Sim, vamos desfrutar das bênçãos. Sim, servimos a um Deus abençoador. Aleluia. A bênção do Senhor nos enriquece e não causa desgaste. Aleluia. Mas este é um tempo que o Senhor está restaurando a igreja no sentido de perceber e de se comprometer prioritariamente com o reino de Deus. Quando a pessoa se move na unção da tribo de Issacar, compreendendo os tempos e as estações, você compreende que esta década que nós estamos será uma década explosiva do reino de Deus. Uma década apostólica de uma manifestação tremenda do reino de Deus, da restauração da prioridade do reino de Deus. Então é fundamental
que nós, líderes, estejamos atentos a isso, estejamos nos aplicando a isso e treinando o nosso povo sobre a questão do reino de Deus. Nós precisamos investir tempo, dinheiro, energia, unção para treinar o nosso povo, para que cada um dos nossos liderados também esteja buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas que são legítimas aconteçam, dentre elas a provisão. Quando Deus começou a ministrar o meu coração neste sentido, ele me levou para o texto de Lucas, capítulo 4. Abra sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo número 4, e diz o texto categoricamente, versículo 42 e 43. Sendo o dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele e instavam para que não os deixasse. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às cidades, às outras cidades, pois para isso é que eu fui enviado. Jesus não foi enviado, irmãos, para que nós fôssemos abençoados. Jesus não foi enviado para implantar igreja. Ei! Jesus foi enviado para trazer o anúncio da chegada do reino de Deus. Para isso ele foi enviado. Então, tudo começa e se conclui na implantação do reino de Deus. Inclusive, a igreja está inserida nisso. A igreja só surgiu por causa disso. Então, a igreja que perde essa perspectiva, ela perde a sua própria identidade. Ela perde a sua identidade. E aí ela se torna ou uma organização religiosa, ou a igreja da Rainha dos Céus. E eu vou mostrar isso com você aqui, com a graça de Deus. Então, nós precisamos deste mover de restauração sobre a questão prioritária do reino. E olha que coisa interessante. Quando você analisa tanto textos em hebraico quanto em grego, reino de Deus ou reino nunca tem a ver com instituição religiosa, nunca. Sempre tem um princípio de Estado, de nação. Se você pegar, por exemplo, desde Gênesis, quando ele criou o homem e a mulher, e ele disse, dominai, a palavra dominar é governar. E não há nenhuma referência religiosa nesse conceito. Mas o conceito é um conceito de uma estrutura de autoridade que governa, ou seja, de um Estado, de uma nação. Portanto, meus irmãos, Jesus nunca veio trazer uma mensagem religiosa. Ele veio trazer uma mensagem de Estado celestial, de pátria celestial, de nação celestial. Quando nós olhamos, por exemplo, para Filipenses capítulo 3, Paulo menciona sobre a nossa pátria. Então nós precisamos de restauração desse conceito de Estado, de nação. E como Jesus veio trazer o reino, um Estado celestial, uma nação celestial que estava sendo estabelecida e era acessível, ele não trouxe o conceito de membresia, ele trouxe o conceito de cidadania diferente. Então nós precisamos
crescer, nós precisamos amadurecer, nós precisamos avançar nesta restauração em nome de Jesus. Nós, na nossa plataforma de treinamento, EAD Ramo Estendido, nós temos uma escola de 20 aulas para auxiliar líderes e liderados neste processo de restauração. Chama-se Escola do Reino. É tempo para conhecer os mistérios do reino de Deus. Neste treinamento, um dos livros que eu utilizo na bibliografia, são vários, mas um deles, e eu vou citar aqui 2 deles, tem a ver com o Dr. Miles Monroe. Um deles é Redescobrindo o Reino, e o outro é sobre cidadãos do reino. É muito, muito importante neste tempo que nós estejamos desconstruindo essas contaminações de estruturas religiosas para que possamos construir esses conceitos de cidadania, de reino, de nação. Aleluia! Porque foi para isto que Jesus veio. Ele não veio trazer o evangelho de bênção ou de crescimento de igreja. Ele veio trazer o evangelho do reino. Em palavras simples, o que ele dizia? O reino dos céus, o estado dos céus, a pátria dos céus agora é acessível aqui na terra. Era isso. Esta era a boa notícia. O céu chegou na terra. Por isso que quando ele ensina os discípulos a orar, como que ele ensina? Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E ele fala de um reino tão acessível, tão acessível, tão acessível, que ele disse: o reino de Deus não está aqui ou ali ou lá. O reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17. O reino de Deus está dentro de vós. Veja a perspectiva da acessibilidade ao reino. E ele compartilha isso mostrando que o reino era algo extraordinário. Por exemplo, quando ele cita lá no Evangelho de Mateus, capítulo 13, ele compara o reino com um tesouro. Algo tão precioso que o homem de negócio, quando ele encontra aquele campo com aquele tesouro, ele, com alegria, é capaz de vender tudo que tinha para comprar aquele campo. Ou como um negociador de pérolas, ele encontra uma pérola de tão grande valor que ele vai lá, vende tudo que tem para conquistar aquela pérola. Esta era a mensagem do reino. Então não era algo ruim, não era uma mensagem negativa, não era uma mensagem pessimista, não era boa notícia. Meu Deus! Então o que acontecia? As pessoas se esforçavam para entrar no reino. Agora, quando ele se depara com um religioso como Nicodemos, o que ele diz para Nicodemos? Ele diz: Nicodemos, é o seguinte, se você não nascer de novo, você não vai nem ver o reino de Deus sendo religioso desse jeito. Você vai precisar nascer da água e do Espírito para você ver e para você entrar no reino. E é aí que ele começa a dizer que é mais fácil uma prostituta, um pecador, entrar no reino do que os religiosos. E aí ele vai dizer, lá em Mateus capítulo 23, que os religiosos, eles fecham a porta para o reino. Eles não entram e nem permitem que outros entrem. Então, se nós não tivermos dispostos a identificar e remover de nós conceitos, crenças, valores, paradigmas, referenciais, religiosos, nós teremos muita dificuldade nesse processo de restauração. Em outras palavras, Jesus, quando estava ministrando os seus discípulos em Mateus 16, Jesus diz o seguinte: acautelai-vos da doutrina dos fariseus e dos saduceus.
Dos fariseus, a doutrina religiosa mística legalista. Dos saduceus, a doutrina liberal incrédula dos saduceus. Acautelai-vos. Por quê? Porque se nós estivermos entrelaçados com essa doutrina farisaica ou dos saduceus, nós teremos dificuldade de avançarmos nesse processo de restauração, de colocar o reino de Deus no seu devido lugar. Agora, onde que entra a igreja? Onde que entra a igreja? Neste movimento de anúncio do evangelho do reino e no levantamento de discípulos que seguiam esta mensagem do reino, ele vai dar nome a este movimento, a este ajuntamento de discípulos. E qual é o nome que ele vai dar a este ajuntamento dos discípulos do reino? Ele vai chamar de eclésia. Então, a eclésia surge por causa do evangelho do reino e não o inverso. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tanto que a primeira vez que Jesus vai falar da igreja, no evangelho de Mateus, é em Mateus capítulo 16. Ali ele já tinha anunciado o evangelho do reino, ali ele já tinha discípulos, ali ele já tinha ministrado sobre o reino como tesouro, o reino como pérola. E é neste movimento que ele então, quando Pedro tem a revelação de que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, é que ele vai dar nome ao seu movimento, ao seu agrupamento de discípulos de eclésia. Agora aqui há uma questão também muito importante. Ele poderia chamar algo relacionado a templo. E ele não chama. Ele poderia chamar de sinagoga, porque já havia sinagoga. Ele também não chama. Ele poderia chamar de tabernáculo. Também não chama. Mas ele chama de eclésia, que era um termo político. Era o nome dado a uma assembleia de governo da cidade. Ele não usa nenhuma expressão com conotação religiosa, nenhuma. Ele usa uma palavra com toda a conotação política governamental. Por quê? Para que os seus discípulos tivessem compreensão que ele não veio trazer uma religião, ele veio trazer a extensão do Estado, da pátria, da nação dos céus na terra, trazendo o governo de Deus dos céus na terra. Então ele usa uma expressão que todo mundo conhecia. Por exemplo, quando você vai em Atos capítulo 19, lá pelos versículos 39, está acontecendo uma eclésia. Só que o tradutor, ele não traduz como igreja, ele traduz como assembleia, mas é a mesma palavra grega. Quando na discussão lá a respeito do rebuliço que Paulo estava trazendo no mercado de idolatria de Diana, estava acontecendo ali uma eclésia. Ou seja, uma assembleia deliberativa, governamental, que decidia sobre a cidade. Não há nada de religioso na eclésia, nada. A única diferença, e é fundamental, é que na eclésia de Atos 9, ela era governada por Diana, influenciada por Diana, dentro do território do Império, ali do Império Romano e etc. Agora Jesus diz, lá em Mateus 16, ele diz, a minha eclésia. Então, a diferença que ele fez é, há outras eclésias, vocês fazem parte da minha. Da minha. Mas volto a insistir,
a eclésia que Jesus morreu, se entregou por ela, para apresentá-la gloriosa, sem mácula, sem ruga, é esta eclésia governamental. Por isso que lá em Mateus 16, ele vai dizer que para essa eclésia, que não tem nada a ver com religião, ele deu as chaves do quê? Do reino. Então, a igreja, a eclésia de Jesus, ela existe como consequência do reino, por causa do reino, para ser o que Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5, para ser a embaixada do reino na terra. E nós, discípulos de Jesus, nós, cidadãos do reino de Deus, nós nos tornamos embaixadores e embaixadoras do reino. Este é um tempo que nós precisamos passar por esse processo de restauração. Quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, as demais coisas nos serão acrescentadas. Bênçãos, provisão, colheita, prosperidade. Então, neste tempo da contagem do homem, neste tempo em que Jesus ficou com seus discípulos falando sobre coisas concernentes ao reino de Deus, Deus está dizendo para os amados e preciosos irmãos e irmãs, é tempo de restaurar a prioridade do reino de Deus e da sua justiça. Conhecer, ampliar no entendimento do reino, ampliar o entendimento e a prática de cidadania do reino. Restaurar a compreensão e a prática como embaixadores e embaixadoras do reino, não só nas quatro paredes, mas por onde formos. E aí o que acontece? Você começa a perceber que cada discípulo de Jesus tem uma missão no reino e pelo reino, seja nos acontecimentos da igreja local, da igreja nuclear, seja no mercado de trabalho. Então, era esta palavra que tem ardido o meu coração. E hoje, quando o Aloysio fez o convite, eu perguntei ao Senhor, Senhor, o que o Senhor quer que eu compartilhe? E eu tive clareza que eu precisava compartilhar sobre esta restauração que precisa acontecer. Já vem acontecendo. Não é algo que começou ontem, mas percebemos que este é um tempo de intensificar essa perspectiva de restauração. E o povo precisa ter clareza, porque há muita mistura entre igreja e reino. Reino é uma coisa, igreja é outra. É certo que a igreja, ela existe como consequência do reino, por causa do reino e para implantar o reino. Portanto, o reino é muito maior do que a igreja. E aí, irmãos, nós como líderes, muitas vezes, o nosso chamado não está diretamente relacionado com algo que faz a igreja crescer em número. Mas o nosso chamado faz o reino ser estabelecido e expandido. E muitas vezes, no cenário, no mercado religioso, aqueles que não têm um chamado para fazer a igreja crescer, multiplicar em multidão, muitas vezes não tem o seu devido valor reconhecido. Mas Deus, quero compartilhar com os irmãos 1 Coríntios 15, 58.
Sede firmes e constantes, porque no Senhor o seu trabalho não é em vão. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós te exaltamos, nós te bendizemos, porque o Senhor é Deus e o Senhor, pelo teu Espírito, está nos levando à desconstrução de estruturas, referências, crenças, valores religiosos contaminados com as doutrinas dos fariseus e dos saduceus. E o Senhor está trazendo uma nova construção, uma nova edificação apostólica e profética da eclésia, da igreja e do reino, na expansão do reino, em nome do Senhor Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Desperta o nosso espírito para este tempo, desperta o nosso espírito para que nós estejamos sincronizados e ajustados nesta restauração da contagem do homem, nesta restauração da prioridade do reino de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero desde já agradecer aos irmãos pelo convite e a oportunidade de poder compartilhar aquilo que estamos vivendo. Aleluia. Aleluia, apóstolo, uma palavra tremenda, maravilhosa, porque traz um enriquecimento muito grande para nós no momento, um momento de transição. Vamos seguir o pensamento que foi apresentado aqui, que estamos nesse processo de transicionando, de fato, a uma mentalidade de reino de Deus, ou seja, restaurando, é o tempo da restauração de todas as coisas. Então, essa transição é extremamente importante, estarmos atentos e não ficarmos com saudosismo de estruturas que devem terminar, né? Então, pelo que eu entendi aqui, há muitas coisas que nós precisamos fazer um verdadeiro funeral, aproveitando exatamente o momento que estamos vendo isso tão de perto, mas, na verdade, há muitas situações, estruturas que devemos, de fato, fazer um funeral de coisas que, na verdade, Amém, já deveriam ter passado. E nós estamos tentando ressuscitar aquilo que Deus está matando, ou seja, aquilo que Deus está dizendo, já foi, né? E não tenhamos a indolência de ficar parados e ter que ouvir de Deus: olha, meu servo Moisés é morto, então vai lá e segue avante. Isso aqui já não é do jeito que, não vai ser do mesmo jeito, não é da mesma forma, vocês vão ter que caminhar agora. E nós estamos vendo isso. Eu tenho alguns pontos aqui que eu coloquei assim, eu não sei quantos minutos nós poderíamos ainda desfrutar aí da sua... Eu estou aqui para servi-los. Estou aqui para servir. Então, dentro ainda da contagem do homem, só para a gente entrar dentro dessa palavra ministrada, é interessante o que eu percebi ali, os pontos importantes é que as festas são do Senhor. Então, esse é o ponto. As festas são do Senhor, não é uma festa só para Israel, é uma festa para as nações. Por isso, é uma convocatória de que essa festa que se cumprirá no futuro, que é Sucote, ainda veremos as nações subindo a Jerusalém a celebrar a festa como um sinal de despertamento ao próprio povo de Israel e trazendo a eles cronologicamente o cumprimento profético, ou seja, então, subindo ao Monte da Provisão, chegando ali a Jerusalém, provocando neles ciúmes e trazendo ao mundo eles já estão vendo a prosperidade do povo de Deus ao redor do mundo ao subir Jerusalém. Isso já é notório para eles. Eu acho que esse clamor messiânico hoje é uma resposta já desse despertamento do povo de Deus ir a Jerusalém, está provocando neles uma volta à Torá, a examinar as Escrituras, a buscar nos profetas. Aqueles que só liam a Torá agora já estão lendo os profetas e buscando entender o cumprimento profético. Nunca se falou tanto da vinda do Mashiach como agora entre o povo judeu. Sim ou não? Sim.
E é muito importante porque esse texto que você citou de Zacarias, capítulo 14, ele se refere às nações. Às nações, né? Na linguagem hebraica, são gentios. São gentios. Então, as festas, Levítico capítulo 23, versículo 1 e 2, o Senhor diz, as minhas festas, né? E, na verdade, é um tempo agendado, marcado, é um tempo determinado pelo Senhor com encontros especiais. Então, hoje, os filhos de Israel, hoje, né, o povo de Israel, compreende a importância da igreja até para a preservação deles. Uhum. Para a preservação deles, né? Muito do apoio que Israel tem hoje é exatamente por esse despertar que Deus vem fazendo, Deus vem restaurando as raízes hebraicas no meio do povo de Deus, quebrando o antissemitismo, né? E eu posso falar isso porque eu fui antissemita. No meu início de ministério, até por consequência do seminário teológico que eu fiz, né, eu defendia a teologia da substituição. Sim. Então, eu defendia, ensinava, argumentava, mas Deus fez uma obra tão extraordinária em mim, abriu o meu entendimento, despertou o meu espírito para reconhecer todo o engano da teologia da substituição, reconhecer e renunciar toda a estrutura antissemita, e Deus me levou, então, para a restauração das raízes hebraicas, levando em conta, sem cair, né, me acautelando das doutrinas dos fariseus e dos saduceus, porque um risco hoje, em muitos que estão passando pelo processo de restauração, é não se acautelarem da doutrina dos fariseus e da doutrina dos saduceus. E aí começa a fazer uma mistura enorme, né? Mas Deus tem nos dado graça para ter essa perspectiva de moderação dentro deste mover de restauração. Então, eu tenho testemunhado para muitos e estimulado muitos neste processo de restauração que você compartilhou. Amém. Inclusive, quando regressamos a Abraão, e saímos de Israel, Jacó, e regressamos à promessa feita a Abraão, a todas as famílias da terra, depois Israel começa a se fechar dentro da bênção, vamos chamar assim, né, do período da bênção, ele começa a se fechar, e ali vem um alerta, eu gostei muito dessa palavra, porque quando eles se fecham de que eles são os abençoados, a bênção e tudo, eles perdem a convocatória missionária, eles perdem o entendimento de que as nações tinham que ser alcançadas, eles que eram, na verdade, a referência de Deus. Eles começam a ambicionar o que as nações tinham e começam a trocar. Aliás, o perigo de Israel, desde aquela rebelião de Cádiz, lá em Cádiz, foi eles não associarem a palavra que eles receberam à fé. Então, ali eles negligenciam Abraão, no sentido de que eles não puderam, ao não associar a fé à palavra que está sendo ministrada, eles perderam o rumo. E eles começaram a se comparar com as nações. Ao invés de ser influência, eles passaram a ser influenciados. É isso. Veja, uma coisa muito importante é que, por exemplo, no período em que está lá em Êxodo 19, isso, a aliança que Deus faz específica com a nação de Israel, lá no Monte Sinai, antes da entrega da Torá, a proposta era que Israel se tornasse um reino. Um reino. Então, a perspectiva era sempre, desde Gênesis capítulo 1, desde Abraão, desde Isaac, Jacó, e ali fica explícito, a proposta era de reino, era de estabelecer o reino dos céus na terra. A aliança que Deus faz com Israel ali como nação é para que Israel fosse essa expressão do reino. E ao invés de ser essa expressão do reino para as nações, Israel se fecha na bênção. Deus, então, quando vem Davi começa um processo de restauração do conceito de reino, de reinar na terra,
de acordo com os céus. E aí todo o panorama do tabernáculo de Davi. Após Davi, Salomão ainda fica um período, mas depois os reis começam também a se perder. Até que Jesus, então, vem de maneira categórica, não só para restaurar a linhagem davídica, mas ele vem para restaurar e ser o segundo Adão. Então, a restauração dele bate lá em Adão. Né? Tanto que Paulo vai dizer que Jesus é o segundo Adão. Então, isso é extremamente importante. Amém. Inclusive, um dos nossos amigos, e foi meu professor lá no passado, no início lá dos anos, final de 79, Gesiel Gomes, ele usa uma expressão, ele sempre ensina que o Jesus tinha uma alegria muito grande quando ele ouvia a expressão filho de Davi. E ele parava, quando ele ouvia essa expressão, ele dava uma atenção muito grande, chamava Jesus de muitas coisas, mas quando falava filho de Davi, ele parava, prestava atenção, vinha em resposta a essa expressão, justamente porque Davi tem uma promessa de restauração, né? Então, o tabernáculo não é esse templo em Jerusalém, não é o templo de Salomão, não é erguer o novo templo, isso está muito mais a ver com a escatológica, na escatologia com o anticristo, com o reinado, outros reinos desse mundo, não tem nada a ver com o governo divino, ou seja, com a restauração da adoração, da verdadeira adoração. Então, quando a gente pula essa parte da contagem do homem que eu queria colocar, na verdade é isso. Quando o que eu ouvi é que desde desse dia da ressurreição, durante esses primeiros 40 dias, que foram os dias que Jesus se manifestou, ele ensinou e trouxe profunda revelação, e naqueles últimos 40 dias, então, ele deixa o recado, ficar em Jerusalém, e eu não sei se eles tiveram entendimento que estavam no processo dessa contagem, mas talvez seja a leitura nossa, talvez eles tivessem, sim. Não, é uma leitura nossa. Nossa, né? Todo judeu sabia da contagem do homem. Era uma prática. Tá. Então, eles, quando Jesus disse ficar em Jerusalém, eles sabiam que era apenas era algo completamente de possível obediência, ou seja, que não era algo... Muitas vezes a compreensão nossa, porque devido ao nosso processo histórico, é quase que Pentecostes foi algo que começou com o derramar do Espírito Santo. E não. Existia a festa de Pentecostes, dos 50 dias, ou das semanas, que é Shavuot. Então, eles sabiam que eles estavam nesse período de 50 dias, neste período de contagem. Então, era algo assim, consciente. Tanto que Jesus, então, compartilha os 40 dias. Jesus tem a sua ascensão exatamente neste período. E Jesus diz, olha, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo? Não dá para você implantar o reino na força do braço. Sim. Não dá para você fazer absolutamente nada do reino se você não for revestido com o poder do Espírito Santo de Deus. Sim. Em outras palavras, é aquilo que o Senhor disse para Zorobabel. Zorobabel, não por força, nem poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem é o Senhor dos Exércitos? Salmo 24. É o Rei da Glória. Então, sem o poder do Rei, você não implanta o reino. Não adianta. Então, eles ficaram ali buscando e sabiam que eles não podiam sair de Jerusalém sem que a promessa se cumprisse. E assim como se cumpriu em Israel, que em Pentecostes Israel recebe a Torá, eles estavam conscientes de que a promessa se cumpriria em Pentecostes como se cumpriu. Acontece que eles, por ter consciência, eles se prepararam para aquilo. Amém. Então, apóstolo, vamos pensar aqui
nessa conclusão aqui de Mateus, essa expressão em Mateus 16, quando Jesus fala na sua eclésia ou eclesia, ele fala que vocês são a minha equipe, vocês, a partir... se ele olha como o apóstolo colocou, no aspecto grego, ou seja, dentro da influência grega que era presente naquele momento, mesmo que não governo, mas na cultura, tanto que a romana estava sob essa influência, ele usando o aspecto da assembleia que ficava à porta da cidade, que julgava. Então, essa eclesia que ficava ali, essa assembleia, ela representava, de fato, Jesus estava mostrando que era essa a ideia, que o reino de Deus precisava ser plantado e que ele estava formando neles essa equipe. Por isso que, se eu não me engano, não vou citar agora o pregador lá dos Estados Unidos, que eu vi esses dias, falando, não sei se é John Piper, ele fala assim que no aspecto romano, ou seja, não no pensamento grego, mas já em Roma, na questão do estabelecimento do reino do Império Romano, se 2 ou 3 pessoas estivessem reunidas, ou seja, 2 ou 3 romanos, eles entravam numa cidade e plantavam a cultura, o pensamento romano, ou seja, eles tinham a tarefa de entrar, influenciar e até dominar aquele território ou preparar aquele território para que, quando Roma chegasse àquele local, ele já estivesse praticamente dominado dentro do pensamento, é isso? Isso, e veja bem, você acabou de definir um papel apostólico, porque quando você vai... Eu toquei no assunto da eclésia, mas quando você vai para o apóstolo ou para o apostólico, tem exatamente essa perspectiva de envio, e era um comandante, era um general de uma equipe que entrava num território para conquistar, preparar o terreno e já entrar com a cultura romana. Então, quando Jesus, por exemplo, Jesus não usa a expressão de levita, ele não usa a expressão de sacerdote, ele chama os 12 que começa a estruturar ali e dá esse nome dentro dessa perspectiva que você acabou de colocar. Então, quando você olha para a eclésia e quando você olha para os primeiros líderes desta eclésia, que foram os apóstolos, os primeiros líderes não foram chamados de pastores, não foram chamados de evangelistas, não foram chamados de mestres, nem de profetas, eles foram chamados de apóstolos. E quando você vai para original, por exemplo, quando você pega aquele dicionário do Novo Testamento e você vai lá procurar a palavra apóstolo, quando que aparece a primeira vez a palavra, tem a ver com os fenícios, tá? E tem a ver com barco, tá? com esse movimento de comissionamento, de entrada em um novo território para estabelecer a conquista e a cultura do império, do reino. No caso da eclésia de Jesus, com os apóstolos de Jesus, era para na terra trazer a conquista dos céus e a cultura dos céus na terra. Veja que ele não usa nenhuma expressão de perspectiva religiosa, mas de governo. Então, a igreja como a sua eclésia, vamos chamar, a igreja, ela é o papel da igreja. Vamos colocar de lado aqui a influência romana, lá no século, terceiro século, mas vamos colocar o papel principal da igreja ali. Era entrar com a pregação do reino, ou seja, ele pregava o reino, ele chama essa equipe, ou sua igreja, vamos colocar em igreja, ele chama a sua igreja a influenciar, a entrar, pregar as boas notícias, boas novas, é chegado o reino de Deus, e isso não muda. Então, o que a gente... eu queria trazer para esse ponto, aonde eu quero trazer a brasa, a brasa para a minha sardinha, é chegar na parte missiológica. É dizer que a missiologia, então, agora, nesse momento, não é um modismo, ou não é apenas um saudosismo. A missiologia é voltar
a prática de como a igreja se moveu durante todo esse período e, de fato, é a forma mais eficiente de entrar numa nação. Então, quando você envia, não envia uma pessoa, você está enviando, de fato, a igreja, você está enviando a eclesia, você está enviando, de fato, aquele que pode... Isso não tem nada a ver com templos, pode ser uma casa alugada, pode ser uma reunião num prédio, pode ser uma coisa... O importa é que ele ali... A questão não é a estrutura física. A questão é a chegada do reino dos céus. Quando você observa desde a criação, qual era o propósito do Criador? Era expandir o reinado dos céus na terra. E para isso ele criou e formou o ser humano à sua imagem e semelhança e delegou este governo da terra ao ser humano. Acontece que Adão e Eva se perderam, Satanás então toma a autoridade e ali Deus já dá a promessa que viria o filho da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, que isso vai se cumprir em Jesus. Quando Jesus vem, ele vem para quê? Ele vem para anunciar a chegada, o acesso a esse reino e nos reconciliar com o plano original. Tanto que quando você olha tanto para 2 Coríntios quanto para Colossenses, o plano não é simplesmente salvar o pecador. Tudo começa com a salvação do pecador, mas é a reconciliação de todo o governo de Deus na criação. Que a palavra, por exemplo, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o cosmos, a criação, e não somente o pecador. Então, é dentro dessa abrangência de reino. E quando você coloca a parte missiológica da eclésia, veja, sem missão, a igreja não faz sentido. Porque ela nasceu por causa da missão do reino, ela existiu e existe por causa do reino e para implantar o reino. Então, se a igreja perde a perspectiva de missão, de anunciar o evangelho do reino às nações, ela perde completamente o seu sentido. Ou ela se torna uma instituição puramente religiosa ou uma instituição puramente política. E não uma embaixada do reino. Simples assim. A embaixada já diz tudo, né? Se é uma embaixada, ela está sobre uma geografia que ela, naquele local, ela está representando um reino e ela sabe a quem pertence. Então, ela pertence a algo. Então, essa mesma... Por isso, em Apocalipse, fala que ela será entregue a este reino. Então, ela cumpre um papel, né? E pensarmos, por exemplo, que o nosso dilema, citando aqui a questão de denominações, como o apóstolo colocou lá, a bênção, a fase da bênção, a fase denominacionais e tudo mais, que é quando Jesus forma essa igreja e lá, 30 anos depois, ele já está as cartas às igrejas. Quer dizer, esse problema não é um problema de hoje, esse é um problema que já começa quando os pensamentos, né? E havia divergência dos pensamentos, porque cada um recebeu uma palavra, porque tinha um foco, estavam, aliás, desfocadas, né? São chamadas a voltarem ao... Então, essa palavra eu achei extremamente importante, gosto demais da forma didática como o apóstolo apresenta a palavra. Isso mostra uma veia de mestre que o apóstolo tem. E essa palavra que diz aqui em 1 Coríntios 15, diz assim: quando, contudo, por sua vez, Cristo, e logo depois os que são da sua propriedade na sua vinda, então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, potestade e poder. Então, a finalidade completa da obra de Cristo é, de fato, trazer o reino de Deus, implantar o reino de Deus, anulando toda a ação
dos reinos, vamos chamar, dos reinos que irão perecer. Isso que por exemplo, é isso, Eduardo, que muitas vezes as pessoas não compreendem. Jesus começou a obra. E isso está muito claro em Atos capítulo 1. A obra que ele começou a fazer. Né? Chegará o tempo da plenitude. Então, e é este já e ainda não, já e não plenamente, é que aí alguns ficam ainda não e os outros já completamente. E não compreendem esta dinâmica que Jesus começou, mas ele não terminou. Aí é a função da eclésia em missão. E quando você olha, por exemplo, para uma embaixada, não existe embaixada sem missão. Se estabelece uma embaixada, é porque ela tem uma missão ali. Não faz sentido ter uma embaixada em um território se ela não cumpre a sua missão. Não faz sentido, não tem razão de ser. Né? Agora, essa plenitude vai ocorrer quando? Quando, então, Jesus entregar o reino ao Pai. Aleluia. Né? Então, começou com a vinda de Jesus e vai completar com o retorno de Jesus. Neste meio de tempo, nós, eclésia, nós, igreja, temos uma missão de anunciar e manifestar o reino dos céus na terra. Simples assim. Então, o nosso foco, não, nós precisamos estar orando, Maranata, hora vem, Senhor Jesus, mas o nosso foco tem que ser na missão e não na fuga. Aleluia. Completar aquilo que o Senhor nos designou para fazer, que é o estabelecimento do reino que ele começou a fazer. E cabe à eclésia completar. E neste mover estratégico, os líderes apostólicos têm uma responsabilidade acima de todos os demais. Aleluia. Porque Jesus colocou esta responsabilidade primeira, vamos dizer assim, os guardiões dessa perspectiva são os apóstolos. No Novo Testamento, ele não deixou isso para profetas, ele não deixou isso para pastores, não deixou isso para mestres, não deixou isso para evangelistas, não deixou isso para intercessores, não deixou isso para ministro de louvor, não deixou isso para outros, senão para líderes que têm dons e unção apostólica. São estes que são responsáveis por manter a eclésia em missão no reino, em prioridade do reino, no estabelecimento do reino. Por isso, uma pessoa que não tem essa perspectiva, esta prioridade, este foco, ela pode ser qualquer coisa menos apóstolo. E que não é nada desmerecedor. Cada um tem os seus dons, determinam o seu lugar no corpo. Mas cada um tem que saber o seu lugar, suas ferramentas e suas responsabilidades. Aleluia. Aleluia. Apóstolo Adriano, essa palavra é excelente. Palavra. Eu vou perguntar aqui aos pastores, pastora Luiz, por favor, se aos pastores presentes aqui. Eu perguntei isso sobre a questão missiológica também. Temos pastores aqui, o Bruno é de Alemanha. São pastores que têm trabalhos em outras realidades. Nós estamos pensando, se pensar em Brasil, você pega uma área, um local e compra uma igreja, ali planta uma igreja, estabelece, constrói. Mas se nós pensarmos em mundo, nós temos hoje, eu creio que no futuro nós vamos ter alguns problemas aqui na nossa área, mas eu penso que há lugares, como na Europa, que já temos dificuldade. As igrejas na Europa são sobre lojas, é o cantinho, é tudo escondido, tem que ter parte acústica, não pode ter nada aparecendo. É muito raro encontrar um local com uma igreja evangélica visível, a não ser as históricas, e estamos falando de igrejas que são monumentos, mas no sentido de prédio. Mas no sentido prático,
As igrejas que estão em certos países hoje, como a própria Europa, o antigo continente, são igrejas, pequenos grupos. Então, nós estamos vendo a realidade de que o que funcionou durante essa grande pandemia são, de fato, até mesmo agora no retorno do funcionamento presencial, do culto presencial, é que o que guardou a igreja, o que preservou a igreja, são os pequenos grupos, o fortalecimento desse discipulado forte. Aquela palavra de Mateus na convocatória da grande comissão, em Marcos ele fala a toda criatura, mas em Mateus ele fala ensinar nações. Então fica muito claro a visão de reino de Deus, porque ele fala ali de ensinar nações, ou seja, levar a cultura do reino a esses povos. Eduardo, aquilo que eu disse é o seguinte, tem pessoas no reino que o seu chamado não está relacionado especificamente com montar uma igreja local congregacional, mas estabelecer influência do reino. E eu vou dar um exemplo aqui. Quando você olha para um ministério no perfil, por exemplo, de Elias, vou pegar aqui, e isso são aqueles que são mais proféticos, por exemplo, muitas vezes ele vai trazer influência na atmosfera e no território por uma oração que ele faz sozinho. Que ninguém conhece, ninguém... Por exemplo, quando Elias orou para não chover e orou para chover, era um trabalho basicamente solitário. Não tinha nada de multidão, não tinha nada de visível, nada de exposto. Quando nós restauramos a questão do reino, o que importa não é se tem multidão, ou se tem 50, ou se tem 10. A questão é se a vontade de Deus está sendo cumprida. Se a missão que Deus colocou na tua mão está sendo executada. E Deus pode ter te levantado, por exemplo, para ir para a Alemanha. Vou dar um exemplo. Deus te levantou para ir para a Alemanha para você montar um movimento de oração não expressivo, não público, para a plantação de igrejas. Então, de repente, você mesmo vai ser o plantador de igrejas. De repente, você vai ser o que vai abrir os céus para que outros possam chegar e fazer o papel de implantação de igrejas, né? Então, quando você olha para o reino, a missão da eclésia, da igreja no reino, ela é múltipla por causa da multiforme sabedoria de Deus. O que cada um vai precisar saber é qual é a vontade de Deus, né? Por isso que Paulo diz, lá em Efésios 5, ele diz o seguinte, né? Vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus, procurando compreender qual é a vontade de Deus. No reino de Deus, o X da questão é qual é a vontade de Deus. Esse é o X. Se você estiver cumprindo a vontade de Deus, que é o seu propósito, tempo, modo e lugar, é o que você vai prestar conta. Amém. Amém, apóstolo. Essa palavra eu tenho conversado muito com o Aloysio, que o ministério do Aloysio tem sido, nesses 30 anos que eu tenho visto ele andar em vários lugares, até países, edificando e trazendo fortalecimento pastoral, ou seja, sendo um fortalecedor, alguém que traz ânimo, traz avivamento, né? Um avivalista. Então, eu tenho percebido isso, tenho falado com ele às vezes. Nós temos o nosso QG, nossas igrejas locais, né? Nosso ministério local, mas o ministério de atuação muitas vezes vai no foco de tocar em outros ministérios e outros pastores, e aquilo como riscar uma centelha, né? E aquilo vai, nós estávamos conversando domingo, ele pregou aqui conosco, foi uma bênção. Aliás, até agora, os jovens da igreja estão
perguntando, alguns não conheciam, né, que vieram agora nesse período de pandemia, não conheciam o Aloysio, e estavam perguntando assim, mas ele, analisando a maneira de falar o português e tudo, né, então, nossa, o Aloysio, o apóstolo Aloysio fala, a gente tem umas palavras, né, e eles ficavam impressionados, e a gente já está tão acostumado, achando gozado, mas eu penso que esses ministérios, eu estou falando isso porque o apóstolo fala do apostólico no sentido de fato, levar os princípios do reino e apresentar isso, e tocando outros ministérios locais, e trazendo crescimento, né? E o mais importante é você estar funcionando naquilo que você foi chamado a fazer, e isso é a grande... Por exemplo, quando eu olho, né, os primeiros apóstolos, você vai ter, por exemplo, Pedro, que vai ter uma pegada mais evangelística e voltado para os judeus. Você vai ter João, que tem uma pegada mais profética, né? Tanto que ele escreve o Apocalipse, né? Você vai ter, por exemplo, Tiago, que tem uma pegada mais pastoral, tá? Então, é importante que cada um de nós perceba, dentro, você pode ter a mesma, você pode ser e deve ser apóstolo, mas cada um tem uma vertente, tem uma inclinação. Quando eu olho para o Luiz, eu vejo Barnabé. Quando eu olho para o Luiz, ele é esse que, né, igual Barnabé, que foi lá pegar Paulo e inclui. Então, é impossível você estar perto da Luiz e ficar excluído. É impossível, né? Ele sempre tem essa graça de inclusão, de encorajamento, que era um perfil apostólico de Barnabé, né? Tanto que o nome dele real era José, mas os apóstolos deram o apelido dele de Barnabé porque ele tinha esse encorajamento. Você fica perto do Aloysio, é impossível você não ser encorajado. Verdade. Né? Então, cada um tem um perfil, né, que vai dar a característica pessoal de cada mover apostólico. Bom, eu catuquei o Aloysio, eu fiz isso para catucar o Aloysio, porque ele está fazendo exatamente isso agora. Ele falou assim, bom, estão aí, estão todo mundo reunido, agora aproveitem, vamos lá. Fala aí, Aloysio. Tudo bem, tudo bem. É aquela coisa importante, tanto o Adriano quanto o apóstolo Léo, eles têm sido usados nesse tempo para levantar a contagem, como a Bíblia fala, do Homer. É tão interessante que a Bíblia fala muito sobre contar e contabilizar. São palavras assim que às vezes nós não damos a devida atenção. Mas com Abraão, Deus já diz conta. Existe uma mensagem muito boa de um amigo nosso, Hugo Weiss, que é Aprendendo a Fazer Conta, que é justamente a ordem de Abraão. E às vezes até mesmo em algum discernimento, eu digo discernimento espiritual, apostólico, profético. Se você vai ao grego, aquela palavra que diz é número de homem, que é aplicada muito à questão da besta. No grego, a ideia é contagem. É contagem de homem, não é apenas um número. É mais do que isso. É quase que eu poderia dizer uma contabilidade. Nós estamos vivendo um tempo que nós temos que voltar a aprender a contar, a fazer conta. E essa é uma conta que você vai aprendendo com ela, né? Como eu disse, tanto o Adriano quanto o Léo, eles têm sido usados por Deus. E engraçado que vocês dois foram despertados por mulheres. No caso do Adriano, foi a esposa dele que o despertou para isso. No caso do Léo, foi uma pastora, que já está até na glória,
que começou a fazer, e o Léo olhou assim e disse, mas o que é isso que você está fazendo? E também foi despertado. Então, quer dizer, é como uma coisa interessante que na ressurreição de Jesus, primeiro foram as mulheres, né? Primeiro foram as mulheres. Às vezes as mulheres recebem discernimento antes do que os homens. E o problema nosso, dos homens, é aquilo que Jesus repreendeu, que nós não damos crédito. Que nós não damos crédito. Esse é o nosso problema. Se nós dessemos crédito, tudo estaria melhor. Mas às vezes nós demoramos a dar crédito. Às vezes Deus tem que nos chamar. Desde o início, em Gênesis, isso que o Adriano falou hoje, quando diz para cuidar, na realidade a palavra hebraica é cultivar. Cultivar, criar cultura. E se você vai a Apocalipse, no final de Apocalipse, parece que tem um retorno ao Éden completo. O jardim perdido agora é o jardim reencontrado. Quer dizer, o cultivo está ali. E mesmo que Deus manda o homem para fora do jardim, ele diz para ele o quê? Para ele cuidar da terra. Então nós temos uma cultura que o Senhor nos ensina, que nós temos que transmitir a cultura do reino. A cultura do reino. Eu não me lembro agora do nome correto, porque é um nome sueco, vocês vão me perdoar. É um nome um pouco difícil de pronunciar e eu não me lembro precisamente. Mas a Suécia, ela foi completamente transformada e ela teve, isso é histórico, ela teve o seu avanço através de um missionário que transmitiu mais do que a mensagem religiosa, ele transmitiu a cultura do reino e mudou radicalmente, radicalmente mesmo. Max Weber, que era judeu, e é o pai da sociologia moderna, ele analisou totalmente a pregação evangélica na influência do capitalismo, na transformação completa do mundo e no enriquecimento do mundo. Então, vejam bem, nós deveríamos estar percebendo isso, e às vezes, não querendo diminuir Max Weber, a genialidade dele, nem a pessoa dele, mas os que não são do reino estão vendo com mais clareza do que os que são do reino. Então, isso é muito importante. Nós estamos num momento de restauração de todas as coisas. Como bem o Adriano começou a sua palavra hoje. É momento de restauração. E é isso que nós temos que fazer, restaurar. Aleluia. Aleluia. Apóstolo, essa palavra de hoje foi maravilhosa. Eu creio que o Senhor falou muito ao coração de cada um. Nós queríamos agradecer a sua vinda. Gostaria de mais uma vez deixar aqui o convite para estar conosco nessa caminhada da ARC. É uma associação de igrejas relacionais. A equipe tem se expandido. Hoje nós temos uma reunião que vai acontecer no dia 18 de maio, com a presença do Rick Bezet, que é um dos fundadores da ARC. Ele estaria conosco aqui presencial, mas devido a essa situação da pandemia, foi cancelado, ia ser agora esse mês, né? E foi cancelado, aliás, no mês de março, e foi cancelado, foi transferido para 18 de maio. Então, nós vamos ter um Zoom no dia 18 de maio, às 19h30, é uma terça-feira, com a equipe que tem vindo para trabalhar junto com a ARC, que é o pastor Felipe Murdoch,
o Luciano Subirá, Oscar Neto, Samuel Alves e outros líderes que têm vindo participar, foram convidados pela ARC, e eles têm participado, e nós gostaríamos de deixar aqui aberto também o convite ao apóstolo Adriano. Eu sei que já é um amigo, já tem esse relacionamento, mas gostaríamos muito de trazer essa compreensão apostólica num tempo difícil, onde o movimento apostólico houveram algumas coisas, algumas distorções de compreensão. Talvez restauração disso seria extremamente importante, falar sobre isso, né? Isso que foi ministrado aqui hoje. Então, fica mais uma vez o convite ao apóstolo Adriano para estar conosco, poder participar. Depois nós vamos passar algumas informações, talvez até conversar também em outras reuniões, para que pudéssemos falar um pouquinho mais sobre esse trabalho, que a ARC ela planta igrejas, né? No mundo. Ela tem desenvolvido um trabalho muito forte na plantação de igrejas, mas a ideia da ARC é criar bases de relacionamento, trazer ajuda aos ministérios locais, edificando as igrejas locais, mas com a visão de reino de Deus. Então, isso é importante, resgatar isso, e aí fica mais uma vez esse convite. Gostaríamos muito de poder contar. Eu sei que o apóstolo já tem um trabalho muito intenso, mas puder ter aí uma brecha aí na agenda que pudesse participar. Depois o Luiz deve passar alguns detalhes para o apóstolo, e fica aí. Então. Eu vou ter um congresso do dia 12 até o dia 16, mas dia 18 eu creio que... Então, depois passa para mim as informações, Luiz, e será um prazer estar junto. Amém, amém. Inclusive, aqui está aqui informações sobre os cursos do Ministério Ramo Estendido, tem aqui o link, os irmãos, os pastores que estão presentes, estamos aqui com os pastores, graças a Deus pela vida dos irmãos, né? Temos o Bruno, a Vânia, temos a Ana, a Liliane, a pastora Rosana, lá de Barra de São João, o pastor Jocildo, que está lá na madrugada, creio eu, quase entrando na madrugada, em La Corunha, Verdade. Nos ouvindo. Pastor, seja abençoado aí, pastor, graças a Deus pela vida. Pastor Jocildo é pastor da Igreja Evangélica Internacional em La Corunha, na Espanha. Então, e tem caminhado naquela região com muitos pastores, e tem também cooperado muito com as associações pastorais daquele local, é um batalhador nisso. E quanto à parte missiológica, ele tem feito um trabalho muito grande voltado para Moçambique, trabalho com as crianças. Agora, em janeiro, o pastor Jocildo perdeu a esposa, assim, passou para o Senhor, né? Foi agora em janeiro. Foi um momento muito difícil, foi aqui no Brasil. Depois ele teve que regressar, e está na fase aí mais fortalecido no Senhor, né, pastor? Graças a Deus. Então, o Senhor tem dado forças lá. Eles têm vivido um tempo saindo agora do inverno e agora começando as atividades na igreja, como aqui também, semipresencial, presencial, e lutando, e vamos vencer esse momento difícil da pandemia. Com certeza vamos estar adiante, tendo novas novidades. Que Deus abençoe os irmãos. Apóstolo. Eu quero agradecer ao apóstolo Luiz, que fez o convite, agradecer a você, a todos os irmãos. Estou vendo aqui o Roberto, estou vendo outros aqui. É uma alegria sempre poder cumprir a nossa missão de compartilhar, de estar com vocês. Então, muito obrigado pela honra, pela oportunidade de estar. Depois, então, vocês me passam os detalhes dessa questão aí, desse trabalho. Eu vou precisar me ausentar, porque às 5:50 eu tenho um outro compromisso. Amém. Né? Então, quero mais uma vez agradecer. Não deixem de orar por nós. Amém. Eu gostaria só que o pastor Luiz, então, encerrasse com uma oração, abençoando todos,
e agradecendo a Deus pela vida e ministério do apóstolo Adriano. Que Deus continue abençoando. Amém. Senhor nosso Deus, nós agradecemos, ó Pai, por essa palavra, pela vida do teu filho, Sim, Senhor. por que aqui esteve presente, que as bênçãos de Deus se manifestem cada vez mais e traga o Senhor o verdadeiro e glorioso avivamento sobre nossas vidas e a partir de nossas vidas para multidões. Abençoa-nos, ó Pai. Por tudo nós te damos graças. No nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe a todos. Nos comunicamos, mandamos avisar vocês. Amém. Graça e paz para o apóstolo. Deus abençoe. Shalom a todos. Aleluia.